Vai, Brasil! Empatado, tá 2-1. Neymar cobrando o pênalti de desconta para a seleção brasileira. O goleiro foi mais pro canto direito, Neymar mais pro canto esquerdo. Terminou, foi? No meio do gol. Terminou, foi? 55 minutos. 55 minutos. A ver quanto mais de jogo nós teremos. A ver quanto mais de jogo nós teremos para ver se o Brasil consegue ter pelo menos mais uma chance de, num milagre, forçar a provocação. A Noruega não quer sair pro jogo. O árbitro tá chamando ali. A Noruega foi forte, mas foi. Conversando com os capitães Marquinhos e Odegaard, porque teve muita provocação, já teve confusão, né? Já teve provocação do Neymar com o goleiro na hora do pênalti. Jogo reiniciado. Ele não tinha autorizado. Ele não tinha autorizado o reinício do jogo. Oi, Bernardo Marques. Santo Deus. Que reinício de jogo enroscado aqui. Será que vai ter tempo para alguma coisa? Bola recuada pro goleiro. Ele manda pra frente. Já são 56 minutos. Será que o Brasil vai recuperar? Será que o Brasil vai ter uma última chance? Será que o Brasil vai tentar? Vai ter a oportunidade do milagre? A bola tá aí! A bola tá aí! Casemiro lançou! O goleiro ficou com ela. Nino ficou com ela. Cadê a contagem, seu juiz? Pra ele soltar a bola. Manda pra frente o Milan. 4 horas pro relógio. Briga lá o Haaland. Marquinhos. Faz a volta, terminou. Acabou. E acabou cedo demais. É inacreditável, mas o pior pesadelo do torcedor brasileiro se concretizou. O desastre se confirma aqui nos Estados Unidos. O Brasil, que nas últimas 5 Copas tinha chegado pelo menos às quartas de final, faz a sua pior campanha desde 1990 e está fora do Mundial. Um ciclo conturbado da seleção brasileira, um reflexo da situação política da CBF nesses últimos 4 anos, com troca de presidente, com troca de técnico. Foi Ramon, foi Diniz, foi Dorival, eliminatórias sofridas. O Ancelotti chegou faz pouco mais de um ano e já renovou o contrato. Já renovou o contrato para 2030, depois de uma Copa em que o Brasil faz a sua pior campanha desde 1990. Que nesse próximo ciclo ele tenha paz, tranquilidade para trabalhar e que a política do esporte não atrapalhe o campo. Porque a gente vai agora para o maior período sem um título. Serão 28 anos. O Brasil nunca ficou 6 Copas do Mundo sem ganhar. Nem antes do primeiro título. O Brasil ficou tanto tempo, tantas Copas sem ganhar. A camisa brasileira, a camisa da seleção brasileira merece muito mais. A história do futebol brasileiro não merece o que está acontecendo aqui de o Brasil ir para 28 anos sem uma conquista de Copa do Mundo. 28 anos sem voltar a uma final de Copa do Mundo. A pior campanha em 36 anos. Pela primeira vez o Brasil caindo nas oitavas de final desde 1990. A Noruega, que lutou, que batalhou, que teve mais vontade e quis mais, avança. E o brasileiro chora a sua eliminação, Maestro Julião. Bem, acho que é o reflexo, né, de todo esse ciclo, né, pós-Catar, né, que... A Noruega chegou! Não achou um treinador na época, desde que o Tite disse que não ia ficar na seleção brasileira, demoraram demais, fizeram algumas apostas, mas sem convicção. Então tudo isso teve um reflexo. E a gente teve em alguns jogadores que nos seus clubes, né, sempre tiveram um protagonismo grande, dentro da seleção brasileira, alguns lampejos desse protagonismo. E naturalmente tem que se repensar, tem que servir como exemplo, né, para que se possa começar a pensar para a Copa de 2030. E mesmo numa seleção que sofreu tanto com lesões, Ana Thaís Matos,
vários momentos em que a gente ficou sem entender as opções do Carlo Ancelotti, de jogadores que pareciam estar ali numa fila para determinada posição, mas quando era necessário, era outro jogador que aparecia. Acho que tem muita coisa pra gente questionar, né? Ele chegou na reta final, né? Faltando um ano para a Copa do Mundo. Eu acho que ele se apoiou muito na confiança da comissão técnica que já estava na CBF, Luan, o próprio Rodrigo Caetano, Tafarel. Eu acho que agora, de fato, começa o ciclo do Ancelotti. Mas, independentemente disso, o jogo de hoje, claro que a Noruega é um time competente ao que ela se propôs a fazer, que era encontrar o ralo. Agora o Brasil aceitou muito, né? Então, assim, o meu sentimento agora é um pouco de tristeza, mas com um pouco de raiva também, porque o Brasil tinha tudo para fazer um jogo um pouco melhor, o Brasil tinha que ter disputado mais o jogo de hoje, o Brasil aceitou de forma passiva uma seleção que, das europeias que nos eliminaram ultimamente, né, mas não era melhor que a Bélgica, não era melhor que a Croácia, respeitou até demais o Brasil. Enfim, eu acho que faltou muita coisa para a seleção brasileira, mas faltou foi futebol mesmo, faltou energia de futebol hoje. Eu vou pela minha teoria, que eu venho falando isso há bastante tempo. O melhor ataque é a marcação. Se você tiver uma boa marcação, em qualquer circunstância, você começa a fazer o teu jogo. E às vezes que nós tivemos aqui uma marcação, mais ou menos a gente conseguiu criar algumas oportunidades. Mas isso é uma coisa que precisa ser feita durante 90 minutos. E as equipes que têm menos qualidade, por mais limitações, elas se apegam. Onde tem que parar agora com eles? Tudo bem, que certos métodos não são legais. Mas uma aplicação na marcação, sabendo da tua inferioridade, demonstra muitas vezes a tua capacidade de poder chegar. Volto a dizer, acho que tem que servir como exemplo o que aconteceu nesse último ciclo para se começar a pensar em 2013. O Ancelotti tem a paz para trabalhar agora, só que com um contrato renovado antes da Copa, ele já chega com um alvo gigante nas costas para esse próximo ciclo, né, Denilson? É isso, EV. Assim, aqui já do puxadinho do Penta, né? Queria estar nesse pedacinho, nesse puxadinho do Penta com mais ânimo, com mais alegria, mas infelizmente a gente não conseguiu continuar na competição, não conseguimos continuar na Copa do Mundo, e a leitura, acho que é de comum acordo, né? Com a Ana, com você, com o Maestro Júnior, né? A gente falou ao longo da transmissão, ao longo do jogo da seleção brasileira não ter conseguido mudar a rotação do jogo, não ter conseguido pressionar a seleção da Noruega. Muito confortável o meio de campo, muito confortável o sistema defensivo. Eu achei que com as alterações, né, principalmente a entrada ali do Hendrick, a gente conseguiria mudar um pouco dessa rotação, a do Danilo Santos também, mas a Noruega continuou tendo a posse de bola. Se você citar os números aí, a gente vai ver a superioridade numérica da seleção da Noruega. O Brasil, na minha opinião, respeitou demais a seleção da Noruega. A gente poderia ter mudado o ritmo do jogo, poderia ter pressionado um pouquinho mais a seleção da Noruega. A gente praticamente não criou nenhuma situação de gol. Teve o pênalti do Bruno que aconteceu. O Haaland, que foi o grande nome aí porque marcou os 2 gols, deu a classificação para sua seleção. Ele teve 3 bolas, fez 2 gols, né? Em cima do Gabriel Magalhães, que a gente falou tanto, né, desse confronto ao longo da semana. Agora é pensar no próximo ciclo, né? Foi a Ana que citou aí o próximo ciclo, próxima geração. A gente tem uma geração muito boa, uma geração jovem que está vindo com personalidade, com característica do DNA da seleção brasileira, que é jogador de drible, de partir para cima. Agora a gente tem que começar a pensar no que a gente fez de errado agora, até esse ciclo, e começar a olhar para 2030. Valeu, Dena, muito obrigado. Só mais um detalhe aqui. Por exemplo, esse foi o 5º jogo da seleção brasileira, certo? Nós fomos melhores do que a Espanha, a Argentina e a França em 5 jogos. Em nenhum momento tivemos sempre abaixo dessas 3 seleções. E eram 3 seleções que eram dadas como favoritas e estão demonstrando realmente esse favoritismo, entendeu? A gente veio subindo um pouco de produção, mas o jogo de hoje foi bem abaixo daquele espírito, da pegada mesmo. Respeitar a Noruega, temos que respeitar, pelo tudo que eles fizeram até hoje. Mas poderíamos ter feito uma partida muito melhor. Tem alguma coisa em relação ao pênalti? Se você sai na frente, modificava alguma coisa? Tem sim. Mas, para dizer a verdade, não é que a gente merecia mais do que aconteceu hoje. Aí o Neymar chorando. Imagens da câmera exclusiva da Globo. E aqui os gols. Primeira oportunidade limpa que o Haaland teve pelo alto. Ele se antecipou ao Marquinhos. E a primeira que teve que cruzamento chegar nele, né? Que foi a saída do Ryan, que estava dando pressão no lateral o tempo inteiro. Exatamente. O primeiro bote que é dado por Hendrick, que não tem capacidade nenhuma de marcar, né? Aí depois teve a possibilidade do norueguês fazer o cruzamento.
tem mérito demais no Haaland. Ele foge da marcação do Gabriel, que estava marcando só a bola. Nesse tipo de situação, você tenta marcar o homem. É lógico que você não está marcando qualquer um, né? E aqui o gol do Haaland, finalizando no canto. Aqui o pênalti em cima do Casemiro e o Neymar, praticamente no último lance do jogo, descontando para o Brasil. Depois foi lá provocar o goleiro. O Brasil perdendo por 2-1 com o jogo perdido. Enfim. Vamos ouvir o Marquinhos, capitão da seleção brasileira, falando na seleção. Ele explicava, né? Essas horas eu acho que é muito difícil falar. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que esses jogos são muito difíceis. Qualquer bola é decisiva. E hoje a seleção da Noruega, acho que conseguiram ser eficazes nas bolas que eles tiveram. A gente pecou muito nas chances que a gente teve. Tivemos pênaltis, tivemos algumas outras chances. Eu acho que a Copa do Mundo, quem erra menos acaba conseguindo se passar para a próxima fase, se consagrar vitorioso. Eu acho que assumir a culpa, né? Eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas creio eu que a gente pede para que tenham paciência com os mais jovens, apoiem bastante desde já. Acho que a gente não pode simplesmente chegar na Copa do Mundo, né, como o ciclo que foi e querer tanto. Acho que a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficaz. O futebol hoje ele é muito equilibrado, ele é muito nivelado. Agora é aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui e presenciaram isso. Acho que